Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Cristão Atento, o canal que traz para você a resposta que você procura de um jeito que você entende. Eu sou o pastor Marcos Macedo e juntos vamos desbravar os mistérios da teologia simples. Mas antes de iniciarmos, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Isso vai nos ajudar para que o YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e dê a outros a mesma oportunidade que você está tendo. Então, muito obrigado por isso. No vídeo anterior, nós falamos aí sobre teologia, sobre apologia, fizemos aí um breve esclarecimento sobre isso. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a principal ferramenta do cristão, que é a palavra de Deus escrita, ou seja, a Bíblia. É claro que não é nosso intuito aqui esgotar o assunto, até porque isso demandaria um tempo muito longo. Mas o objetivo é fazer com que você tenha um interesse maior, que você tenha uma noção sobre o assunto e aí se embrenhe aí num estudo mais minucioso da palavra de Deus com sucesso. Então vamos ao nosso assunto. Vamos entender um pouquinho mais como é que a Bíblia foi escrita, vamos entender como é que ela chegou até nós, vamos entender aí de que forma ela chegou até nós. Bom, para falarmos sobre a Bíblia, preciso primeiro entender que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós vamos estudar um pouquinho sobre ela com esse foco. A Bíblia é a revelação de Deus aos homens a respeito da vontade dele para com os homens. E o tema central da Bíblia é a salvação do homem através de Cristo Jesus. Não é novidade para ninguém que a Bíblia começa com a criação e traz aí a queda do homem. A partir daí entra o plano de salvação de Deus, que vem todo o restante da Bíblia a respeito disso. A palavra Bíblia, por sua vez, é um termo derivado da palavra grega biblion, que significa pergaminho, papiro ou livro. Por conter vários livros, a Bíblia, como nós conhecemos hoje, antigamente também era conhecida como uma coleção de livros. Então a palavra Bíblia significava livros no seu plural. Mas aí, de acordo aí com o manual bíblico Unger, quando faz a sua introdução, ele diz que por volta do século XIII, plural passou a significar o singular, ou seja, Bíblia é um livro, embora composto de vários livros no seu interior. Atualmente, nós conhecemos dois tipos de Bíblia, ou seja, dois formatos de Bíblia. Um formato utilizado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que nós conhecemos como Bíblia Católica, e o outro formato conhecido como Bíblia Evangélica, utilizada pelas denominações aí evangélicas, denominações cristãs evangélicas, sejam elas luterana, metodista, batista, quadrangular, cristã no Brasil, Assembleia de Deus e muitas outras aí. A diferença entre elas é que a Bíblia Católica contém aí, entre os seus livros, 7 livros que não constam na Bíblia evangélica. E ainda consta também aí alguns acréscimos a alguns livros, e todos eles, tanto os 7 livros a mais, quanto os acréscimos, estão no Antigo Testamento. E esses livros são conhecidos aí pelos evangélicos como apócrifos e pelos católicos como deuterocanônicos. Temos que nós falaremos aí com mais profundidade num outro vídeo. Agora vamos nos ater a um conhecimento um pouquinho maior sobre a Bíblia evangélica. Quem é o verdadeiro autor da Bíblia? Você já parou para pensar quem é o autor da Bíblia? Veja bem, o autor da Bíblia não necessariamente é quem colocou ela no papel, é quem escreveu. O verdadeiro autor da Bíblia é Deus, que se utilizou de cerca de 40 pessoas para transcrever de forma inspirada essa obra maravilhosa que nós conhecemos hoje. Entre esses,
havia gente de todo tipo. Havia pastores, havia estadista, boiadeiros, médico, poeta, legislador, reis, cobrador de impostos, fabricante de tendas, etc. É importante também para nós sabermos que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas. Além de ter sido escrita em vários locais diferentes, ela foi escrita em idiomas diferentes. O Antigo Testamento, por sua vez, foi escrito na sua maioria em hebraico, com algumas passagens em aramaico. O Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, ou seja, o grego popular. Mas eu disse que Deus inspirou a Bíblia, e estas pessoas que foram por ele escolhidas transcreveram ela para o papel. Mas o que é inspirar? O que quer dizer o termo inspirada? Inspirada quer dizer que Deus motivou estas pessoas a registrar os fatos ou as mensagens que Deus queria dar aos homens. Vamos exemplificar para ficar mais fácil aqui. Vamos dizer que Deus escolheu determinados eventos para serem registrados e, na maioria das vezes, ele deixou que a pessoa que ele escolheu para registrar escrevesse o evento de acordo com o que ela havia entendido. Ou seja, Deus deixou que o observador escrevesse conforme ele enxergava, com suas próprias palavras, segundo o seu próprio ponto de vista. Permitiu, inclusive, que em alguns momentos eles colocassem ali a sua própria opinião. Isso a gente pode ver quando o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta à igreja em Corinto, no capítulo 7, os versos 6 a 9, ele diz assim: digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento, porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Digo, porém, ao solteiro e às viúvas que é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 6 a 9. Mas não se deixe enganar, porque houve momentos em que Deus fez questão que o registro fosse fiel às suas palavras. Para testificar isso, os escritores geralmente começavam tal trecho com a seguinte frase: assim diz o Senhor. Como a gente pode ver no livro do profeta Ezequiel, capítulo 32, o verso 11, quando Deus lança condenação sobre o Egito através da vida do profeta. Ele diz assim lá em Ezequiel 32, 11: porque assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá sobre ti. Ou seja, em alguns momentos Deus fazia questão que a sua palavra fosse fielmente transcrita. Mas para registrar toda a Bíblia, conforme nós conhecemos hoje, esses mais de 40 autores levaram cerca de 1.600 anos, ou seja, ela não foi escrita da noite para o dia, nem num mesmo período e nem num mesmo local. Conforme nós vimos um pouco atrás, foram várias pessoas diferentes, de profissões diferentes, ocupações diferentes e em lugares diferentes. E eles levaram então cerca de 1.600 anos, sendo que o primeiro que escreveu foi Moisés, cerca de 1.500 anos antes de Cristo. E o último a escrever foi o apóstolo João, cerca de 100 anos depois de Cristo. A Bíblia, como nós conhecemos hoje, é constituída de 66 livros. E esses 66 livros têm diversas divisões. A primeira divisão é em 2 blocos e é conhecida como Antigo Testamento ou Velho Testamento e Novo Testamento. Essa é a divisão mais fácil de se observar, porque a Bíblia literalmente ela tem uma divisão física de Antigo e Novo Testamento. As demais subdivisões que ela passa não é tão fácil de observar, por isso é importante prestar bastante atenção. O Antigo ou Velho Testamento, ele traz a história da criação e a história do povo escolhido por Deus através de Abraão. E tem esse nome porque Deus,
durante a caminhada com o povo, faz diversas alianças ou testamento com ele. E o Novo Testamento é chamado assim por causa do sacrifício de Cristo, que faz com o homem uma aliança nova, ou um Novo Testamento, onde agora já não comporta mais apenas o povo hebreu, ou israelitas, ou judeus, mas também comporta o povo gentio. Bom, quanto às alianças que Deus fez com o homem, nós vamos tratar delas com mais detalhe num outro vídeo. Nós vamos aí criar um vídeo só para falarmos um pouquinho sobre as alianças de Deus com o homem. Mas dando continuidade aí às divisões que a Bíblia sofre, o Antigo Testamento, apesar de ser fisicamente visível essa divisão, ele passa por algumas divisões que não são visíveis, é preciso conhecer. E a primeira delas é o Pentateuco. O Pentateuco tem esse nome porque é constituído dos 5 primeiros livros do Antigo Testamento que foram escritos por Moisés, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A próxima divisão são chamados livros históricos, e são 12 livros. Tem esse nome porque contam a história desse povo, traz aí de uma maneira mais clara, em dados momentos, a história do povo de Deus. E é Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Juntos são 12 livros. Na sequência vêm os livros poéticos, que são 5 livros. São chamados assim poéticos por causa da sua forma poética de ser escrita no seu original. E na língua portuguesa a gente pode perceber um pouquinho essa linguagem no livro de Provérbios, né? Porque Provérbios traz aí para nós uma entonação toda diferenciada. Os outros livros a gente vai conseguir enxergar melhor essa característica poeta dela quando nós lemos e, se pudermos, entendermos o original hebraico. A próxima sequência, ou a próxima divisão, são 17 livros, conhecidos como livros proféticos, que, por sua vez, também sofre uma outra divisão, em profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores é constituído de 5 livros, e traz esse nome por causa da quantidade de conteúdo que eles têm, ou seja, um livro maior, profeta maior. E fazem parte dessa coleção o livro de Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os profetas menores, por sua vez, têm esse nome porque o seu conteúdo é mais condensado, é menor. E são 12 livros. E são eles: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento. Aí nós passamos então para o Novo Testamento, que a sua divisão inicial é bem clara. Por sua vez é subdividido, e a primeira subdivisão que ele tem é conhecida como Evangelhos. São os 4 primeiros livros do Novo Testamento, e além de ser conhecido como Evangelhos, também são conhecidos como biográficos, porque trazem a biografia de Jesus, ou seja, traz a história de Jesus. Vocês lembram que lá no início eu disse que Deus permitia, através da inspiração, que o autor ou o escritor simplesmente transcrevesse segundo o seu próprio ponto de vista? A gente pode ver isso muito claro nos evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, eles contam praticamente a mesma história, mas o ponto do observador é diferente, trazendo um enfoque diferente para cada parte do livro. Quando lerem aí os evangelhos, prestem atenção nesses 3, e eles trazem a mesma história, um ponto de observação diferente. A próxima divisão é chamado histórico e tem um único livro, é o livro de Atos dos Apóstolos, conta a história dos apóstolos e da igreja a partir da ascensão de Cristo. E a próxima divisão são as cartas, que por sua vez também sofrem outra subdivisão. As cartas são 21 no total, e a primeira subdivisão é cartas paulinas. São
13 cartas, ou seja, Paulo escreveu 13 livros dentro da Bíblia, e que, por sua vez, também sofre mais uma divisão. E a primeira dessa divisão são chamadas de cartas eclesiásticas. São 9 cartas que Paulo escreveu para as igrejas. Eclesiásticas vem da palavra eclésia. Eclésia era um nome que os gregos utilizavam para denominar uma assembleia e que logo passou a ser utilizada pela igreja para denominar a igreja reunida. Então, cartas eclesiásticas, carta escrita às igrejas. Romanos, escrita à igreja em Roma, 1º e 2º Coríntios, escrita à igreja na cidade de Corinto. Gálatas, escrita às igrejas instaladas na região da Galácia. Efésios, carta à igreja estabelecida em Éfeso. Filipenses, carta à igreja estabelecida em Filipo. Colossenses, carta à igreja estabelecida na cidade de Colosso. 1ª e 2ª Tessalonicenses, cartas escritas à igreja em Tessalônica. Essa é a primeira divisão das cartas de Paulo, chamada cartas eclesiásticas. A próxima são as cartas pastorais, que Paulo escreve orientando líderes da igreja. 2 delas escrita ao jovem Timóteo e a terceira escrita a Tito. E a última divisão das cartas de Paulo é chamada de carta pessoal, é uma única carta que ele escreveu a Filemon, falando a respeito de um servo que ele havia encontrado e evangelizado. Um outro fato importante de se saber, porém não consideramos exatamente uma divisão que acontece nas cartas de Paulo, são as conhecidas cartas prisionais que Paulo escreveu aí em meados do 1º século, quando estava na prisão em Roma. Essas cartas foram as cartas de Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São 4 cartas conhecidas como cartas prisionais. A próxima subdivisão das cartas são chamadas cartas gerais, são compostas por 8 cartas. Carta aos Hebreus, carta de Tiago, 1ª e 2ª carta de Pedro, 1ª e 2ª e 3ª carta de João e a carta de Judas. E para finalizar a divisão do Novo Testamento, temos aí a divisão profética, que é constituída de apenas um livro, é o livro de Apocalipse, também conhecido como o livro das Revelações. Eu espero que você esteja gostando do nosso conteúdo e por hoje nós vamos ficando por aqui. Mas no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre a Bíblia e vamos dar aí uma breve visão de cada livro, mostrando aí o foco principal de cada um deles. Mas antes de terminar, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, não se esqueça aí de deixar o seu like e não se esqueça de se inscrever caso você não tenha feito isso ainda. Venha se tornar aí membro dessa família Cristão Atento. E não se esqueça de ativar as notificações para que você possa ser avisado sempre que nós postarmos um vídeo novo ou que nós estivermos ao vivo com os nossos convidados nas nossas conversas. Então, sejam todos muito abençoados por Deus e até o próximo vídeo.